Olá a todos, muito bem-vindo. Vou me apresentar. Eu sou Jane. A cidade de Santa Maria, ela fica localizada, então, na região central do Rio Grande do Sul, né? Então, foi nesta universidade, que é pública, gratuita, que eu venho desenvolvendo desde 2018 um projeto de extensão que tem o apoio do Observatório de Direitos Humanos, da Pró-Reitoria de Extensão, que trabalha a questão da leitura, né, e a educação como direito fundamental. E esse trabalho se desenvolveu de 2018 e está se desenvolvendo até o momento com adolescentes que cumprem medida socioeducativa, né? Então, eu posso dizer que foi nesse espaço, né, com esses adolescentes, que eu vivo, né, e conheci o potencial do funk. No processo potencial que o funk tem dentro de um processo educativo formal de educação, né, e no contexto informal. Então, esses jovens adolescentes que cumprem suas medidas, que me apresentaram o funk. Desde então, esse estilo musical, cultural, artístico, ele começou a fazer parte da minha vida, né? Das minhas aulas, dos meus estudos, dos meus projetos de extensão, de pesquisa. E então, no ano de 2020, juntamente com a Alice, não sei se ela se encontra aqui, mas um beijo para a Alice, né? Nós começamos a trazer e potencializar essa discussão do funk dentro da universidade de outra forma, né? E trazer esses elementos que constituem esse estilo musical que é o funk. E realizamos, então, em 2020, o primeiro encontro para discutir essas questões dentro de um centro de educação, né, dentro de um departamento de metodologia, dentro de um curso que forma professores. E realizamos, então, o primeiro encontro que nós chamamos de Arte e Cultura na época. Educa, né? A pergunta foi essa. Diálogo sobre funk e hip hop na educação. E esse encontro, ele trouxe muitas contribuições significativas, né? Eu diria assim, dos nossos parceiros, nossos amigos, que também trabalham com isso, e aqui eu quero destacar o Tauan, né, Ju, que tu conhece, o Tauan, a contribuição maravilhosa que ele trouxe dos estudos. Beijo, Tauan, para ti, beijo para a Alice, que estou vendo aqui vocês estão. Né? O Tauan é um artista, é professor, ele é um educador, né? E ele tem contribuído bastante para as nossas discussões aí da Bahia. A gente contou também com o Fernando Brito. Fernando Brito, ele é um educador, ele é formado em inglês, atua aqui em Santa Maria, né? Ele é um poeta, compositor, ele que organizou e participou das Batalhas do Bombeiro. Então, a gente contou nesse evento com ele. A gente tem um parceiro muito legal, muito bacana, que nos ajuda muito nos eventos, vai participar também agora em novembro, no nosso evento aqui na universidade, na JAI, que é o Guerreiro Poeta, né? Eu também conheci ele lá na FASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo, com um trabalho que a gente fez com os adolescentes de todo o Rio Grande do Sul, um trabalho sobre funk e a organização da estrutura da letra do funk. O Guerreiro Poeta está sendo parceiro e nos acompanha todo esse projeto, todo esse trabalho, projeto, essas discussões que a gente vem realizando. E eu não poderia deixar de falar também do Charles, né? O Charles é psicólogo, é servidor do Centro de Atendimento Socioeducativo, que nos acompanha, trabalha há anos com os adolescentes e também vem nos acompanhando quanto às discussões e contribuições da importância desse estilo musical para esses adolescentes, né, que passam por esse Centro de Atendimento Socioeducativo. Também contribuíram com a gente a Tassiele, que é uma professora da rede, que pesquisa, é doutoranda aqui do programa, né, que trabalha com adolescentes, é a professora da rede e faz os estudos dela sobre adolescentes. A Ellen Ortiz, como não poderia esquecer, né, a Ellen Ortiz ela trabalha, uma sócio-educadora musical, ela trabalha com corais, trabalha com regência de coral, faz música aqui na universidade, então ela trouxe uma contribuição muito significativa. E assim, Ju, nesse coletivo que a gente vem desde 2020 tentando discutir essa temática, né? E nos fortificando enquanto grupo, enquanto pessoas que pensam o funk em outros espaços, né? E daí estamos aqui hoje, né? Então, com as pessoas que estão nos ouvindo, para o nosso canal do projeto, né? Educa Funk, o FSM. E a gente está, então, aqui com uma pessoa maravilhosa, que eu gostaria que você
falasse para nós quem é a Juliana, se apresentasse, quem é a Juliana, né? Como eu digo, eu sou nova no funk, né? O funk foi me apresentado há poucos anos, estou estudando. E a Ju, né? A Ju me permite falar assim, a gente nunca se conheceu pessoalmente, mas a nossa empatia desde que a gente se conheceu é nítida, né? E a Ju é uma funkeira de raiz. Eu posso, pelas leituras que ela tem, então, Ju, eu quero que tu me fale. Quem é essa mulher linda, maravilhosa, Juliana? Ai, obrigada! Juliana é uma pessoa que está muito feliz de poder contribuir, né, com esse movimento lindo que você está fazendo por aí, né? É uma causa que eu já venho defendendo há muito tempo, a utilização do funk, né? Nos espaços formais de educação, funk na sala de aula. E assim, é uma alegria enorme, de verdade, assim, tá aqui. Tauã já falou aí, beijo, beijo, Tauã, pessoa que tá sempre comigo, né? Falando um pouco sobre mim, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou da cidade de São Gonçalo, tenho 31 anos, deixa eu pensar, igual a entrevista da Xuxa. Eu sou formada em História pela Universidade Veiga de Almeida. Eu sou bolsista ProUni, sou cotista, muito orgulho, faço muita questão de trazer isso. Sou funkeira, né? Sou mulher negra, perdida nesse mundão aí. Hoje eu tô aqui no estado da Bahia. Desde 2019 eu venho atuando como professora efetiva, né? E há um pouco mais de um mês eu venho atuando como coordenadora do setor pedagógico do Núcleo Territorial de Educação daqui de Irecê, né? O NTE-01, ele é um... Como é que eu posso falar? Ele é como se fosse um desmembramento da SEC, do Estado, né? São 27 territórios espalhados pelo Estado, então eu venho atuando como coordenadora do setor de um desses territórios, né? Do setor pedagógico. Em 2017, eu defendi a minha dissertação de mestrado, que foi sobre funk. Eu dei continuidade à pesquisa da monografia, né? Sobre criminalização do funk. E essa dissertação de mestrado acabou levando ao livro, ao Preso na Gaiola. Se vocês tiverem com o livro aí, mostrem o livro, por favor. Ai, o meu xodó! Lindo! 2 anos de publicação, né, Ju? Foi no início de 2020. Completo 2 anos no início do ano que vem, né? Tá bem pertinho já, parece que foi ontem, posso dizer. Foi um grande orgulho, né? Foi o primeiro livro publicado em história sobre funk. Enfrentei muito preconceito da academia, enfrentei muito preconceito dos pares, né? De outros profissionais da área de história, da área da pesquisa em história, que não viam o meu tema como um tema relevante ou não enxergavam como que história se encaixava nisso. Enfim, né? Ou falavam que eu tinha que ir para outra área, para antropologia, ou para sociologia e não sei o quê. Mas é aquilo, né? O que não mata fortalece. Então, eu acabei me tornando, modéstia à parte, uma excelente pesquisadora. Tudo isso me levou a desenvolver muito bem a escrita, principalmente no que diz respeito à justificativa, né? Então, eu comecei a conseguir justificar muito bem a necessidade de trabalhar o tema funk em história. E aí, é aquela coisa, né? A gente não pode só apontar os problemas, a gente precisa trazer soluções também. Então, como conclusão do meu livro e da minha dissertação de mestrado,
Eu falo, né, que a gente tem o problema da criminalização do funk, que está associado ao racismo estrutural, e que a gente precisa, de alguma forma, combater, né, esse processo de criminalização. Então, uma das propostas para que a gente possa combater a criminalização do funk é justamente utilizá-la em sala de aula, né? Mostrando para a garotada que é a cultura, mostrando para a garotada que tem muita coisa interessante que pode ser debatida através do funk, né? Que pode ser discutida, que pode ser abordada, que pode ser pesquisada através da música funk. E a gente sabe que o nosso público, principalmente o público da escola pública, apesar de ter muitas pessoas, muitos estudantes que estão associados a outros gêneros, a outros movimentos culturais, o funk tem uma presença muito forte, né? E mesmo que não tenhamos um alunado funkeiro, é importante debater esses temas como preconceito, né? Por que, né, que as pessoas não aceitam o funk? Porque fica sempre nessa mesma ladainha de o funk não é cultura, a música não tem qualidade musical, nananana, coisa que a gente já sabe que é fruto de racismo e preconceito, né? Bom, então falei pra caramba, mas tentando resumir, Juliana Bragança, professora de História, atualmente coordenadora do setor pedagógico da NTE-01, historiadora, autora do livro Preso na Gaiola, mulher negra, funkeira, gonçalense, venho da perifa, já matei vários leões por dia aí, parece que cada dia que passa eu estou matando um leão a mais. Mas eu acho que isso, essa sou eu. Ju, mulher, ativista, mãe, olha o filho lá atrás, coisa mais linda, eu estava comentando como ele cresceu desde o ano passado, né? E a gente acompanhou no primeiro evento também, Ju. Eu gostaria que, antes de passar para a Jéssica, assim, ó, eu gostaria que tu me colocasse, assim, porque a gente tem muitos alunos do curso aqui, que estão nos compartilhando aqui pelo chat, né? Um pouquinho assim, ó, tu já colocou a dificuldade que tu teve de sistematizar o funk dentro da graduação. Foi determinante a graduação para te continuar com essa pesquisa, com o teu estudo? Porque para nós, Ju, para mim, para nós que estudamos funk, tu é a nossa referência. As tuas produções são nossa referência aqui na universidade pública. Né? O trabalho que tu faz, o trabalho que o Tauan faz, o grupo de pesquisa na universidade, e você como professora, mãe, mulher, ativista, né, com toda essa tua experiência. Então, eu queria que tu me relatasse, assim, porque eu estava comentando, né, quando a gente estava organizando o evento, quanto é difícil a gente trabalhar como funk, como potencializador pedagógico. Porque a gente ouve assim, bah, mas o funk, acho que não vai, as famílias não vão gostar. Mas da onde trabalhar o funk dentro da escola? Mas capaz, não vai dar nada. Isso aí nem traz no teu plano de ensino. Porque eu trabalho com as meninas que estão em estágio, meninas e meninos que estão em estágio, e a gente vê essa dificuldade. Então, eu queria que tu colocasse para nós um pouquinho se teve essa dificuldade. Talvez seja aqui dessa região sul, que ainda a gente tenha que trabalhar um pouco essa questão formativa, né? Falasse um pouquinho como se deu na graduação esse processo. Já havia pesquisa, já havia um estudo sobre essa temática? Na verdade, Jane, eu curtia funk desde sempre, assim, porque eu costumo brincar que nós nascemos juntos, né? O funk é de setembro de 89, vamos colocar assim, se a gente for trazer o marco inicial, né? O lançamento do Funk Brasil 1 do DJ Malboro. Eu nasci em março de 90. Então, assim, a proximidade geográfica, né? O grupo de pessoas que ouvia funk era o grupo do qual eu fazia parte. Então, eu lembro, assim, não sei lá, tipo, faz parte mesmo, sabe, da minha vida. Mas isso não significa que eu tenha tido um relacionamento amoroso sempre com o funk. Eu curtia na adolescência, eu saía para dançar, eu ia para baile funk, mas eu assumia uma identidade roqueira, né? E assumir uma identidade roqueira
é como se fosse quase obrigatório, né? Negar outras expressões musicais, e entre elas, obviamente, o funk era um dos principais alvos, e eu acabava reproduzindo um discurso muito escroto, assim, de funk não é cultura, funk nem é música, né? Não tem qualidade nenhuma, mas estava no final de semana arrastando a raba no chão. Hipocrisia tínhamos, não temos mais. E aí, quando eu cheguei na graduação, que eu comecei a pensar o objeto de pesquisa, eu queria pesquisar algo relacionado a feminismo, né, a questão da mulher, sexualidade e tal, e aí, né, eu cheguei no funk. Mas eu tinha um juízo de valor muito forte, né, eu queria dizer que as mulheres estavam fazendo um mau uso da liberdade sexual, conquistada com tanto, como que diz, com tanto esforço, né, na década de 70, tipo, nada a ver. Aí a minha orientadora vai conversando comigo, né, não é assim, se você está fazendo juízo de valor, não é assim que se trabalha numa pesquisa, e aí ela foi me apresentando bibliografia, para além do funk, né, bibliografia teórica, e me incentivou, me mostrou como fazer a pesquisa de leituras bibliográficas sobre funk. Então, eu comecei a ler livros, eu comecei a ler artigos, e aquilo foi fomentando, né? E aí eu acabei chegando nessa temática da criminalização do funk, que acabou me pegando mais, assim, não que não houvesse necessidade, não que não haja necessidade de debater questões de sexualidade. Já havia há muito tempo, mas na minha percepção, naquele momento, era muito mais latente a questão da criminalização do funk, porque a gente tem que pensar também que em 2010 estava tendo a pacificação das favelas do Rio de Janeiro, né? Aquele momento que a polícia invadia e não tinha nada de pacífico nisso. E alguns MCs que fizeram parte, né, já faziam parte da minha vida desde a adolescência, acabaram sendo presos no Complexo do Alemão. MC Smith, MC Max, MC, acho que é Didô, se eu não me engano, MC Frank. Então, artistas que eu já consumia antes, né? Então, aquilo acabou chamando mais atenção, e aí eu acabei partindo para a criminalização do funk. E aí, na monografia, eu debati mais especificamente as leis em relação ao movimento, e já na dissertação de mestrado foi quando eu fiz essa análise no Jornal do Brasil. Né, continuei com a perspectiva da criminalização do funk, mas no Jornal do Brasil. E hoje, né, cada vez mais próxima, agora mais do que nunca, né, mais próxima da educação, eu já quero ingressar no doutorado com a utilização do funk na sala de aula, novo ensino médio, né, as eletivas e tal. Estou a fim de fazer uma proposta nesse sentido para o doutorado. Mas foi mais ou menos assim que eu comecei a estudar o funk. Tranquilo, né? O processo foi bem interessante, né, Ju? Aquele processo de negação que a gente passa dentro da academia, até a definição da matemática e o estudo dela, né? A sistematização. Sim. E assim, ó, sim, a tua vida Oi? A tua vida, a tua história no funk te autorizou a falar sobre esse Sim, tema, exatamente. Né? E junto disso, Jane, foi quando eu me reconheci como mulher negra. Eu não me reconhecia como negra, né? Então, você vê que foi um processo mesmo pessoal de retorno, de reconhecimento e retorno a quem eu era, as minhas raízes mesmo, né? De reconhecer o funk como uma cultura preta, periférica, e nem por isso pior do que outra, ou melhor do que outra também, Sim. né? Então, foi assim um divisor de águas na minha vida Sim. de verdade, né? A universidade é incrível, né? Faz a gente refletir coisas que antes a gente não refletiria.
E o interessante isso que tu traz, né? O que Paulo Freire traz, eu acho bem importante quando tu diz assim, eu me identifiquei, e o processo de estudo que tu fez dentro da academia te trouxe um olhar de sistematização disso que tu viveu na tua realidade. Né? E a gente vê pela construção do teu livro. Até eu vou passar agora para a Jéssica. A Jéssica é aluna do curso de pedagogia e a gente está estudando o teu livro, né? Estuda e os teus artigos também. Então, a Jéssica está curiosa para te fazer pergunta. Eu vou passar para ela, então, Jéssica, né? Para conversar um pouquinho contigo, né? Um papo reto aí contigo, Ju. Boa noite, Jane, boa noite, professora Juliana, e boa noite para as pessoas que estão nos assistindo agora e para as que vão nos assistir depois. Queria dizer que é um prazer estar com vocês, duas mulheres maravilhosas, e muito obrigada, Juliana, por ter aceitado o nosso convite, pelo processo formativo que a gente está construindo junto contigo aqui. E eu vou começar falando um pouquinho sobre o livro, que foi algo que eu li e me fez refletir bastante sobre o nosso lugar na sociedade, a questão do funk, a representatividade que ele traz para muitos jovens, para pessoas da periferia, jovens favelados, que é como tu fala no teu livro. E a leitura desse livro foi boa para abrir meus olhos e ver que era além do que o olhar que eu tinha, como, por exemplo, eu achava que era música para dançar. E lendo o livro eu vi que não, que é uma questão de representatividade mesmo, sabe? Então, foi algo muito bom para o meu crescimento pessoal e formativo. Então, eu começo te perguntando, por que Presos na Gaiola? Ai, Jéssica, obrigada. É um prazer enorme, né? Poder estar aqui dialogando. E fico muito feliz em saber que todo aquele esforço, né, que eu fiz ao longo dessa carreira aí de uns 11 anos já pesquisando funk, né, tá surtindo efeito, trazendo reflexões, né, para tantas pessoas e agora principalmente para você. Bom, o título do livro, ele é muito curioso, assim, porque quando o meu livro foi publicado, na verdade, quando eu estava no processo de escrita, né, do livro em si, o DJ Renan estava preso. Vocês se lembram que ele era do Baile da Gaiola, né? E aí ele foi injustamente preso, acusado de associação ao tráfico de drogas. Mas aí todo mundo perguntava se era por isso. E não era, foi uma linda coincidência. Porque, na verdade, tem uma música, Liberdade dos Funkeiros, dos MCs Márcio e Goró, né, que é da década de 90, não é uma música muito conhecida, que o refrão dela é assim, a nossa juventude hoje chora porque o funk está preso na gaiola. Então é uma música que fala, né, um funk consciente, que fala sobre criminalização dos funkeiros, criminalização da juventude negra, traz questões relacionadas a carências, né, que a população negra favelada estava vivendo naquela época, que infelizmente não é muito diferente do que se vive hoje, mas enfim, esse é outro debate. E aí, quando eu pensei no título da dissertação de mestrado, eu usei esse refrão, esse verso, né? Essa estrofe, verso. Estrofe ou verso? Acho que verso, né? Aí, verso, né? E aí eu usei o porquê o funk está preso na gaiola e coloquei um ponto de interrogação entre parênteses, né? Por que o funk está preso na gaiola? Então, transformei esse verso numa provocação, numa pergunta que foi realmente que acabou, foi o que norteou, né, a minha escrita, a minha pesquisa. E aí, quando eu fui publicar o livro, eu não podia manter o mesmo título. Eu tinha que mudar o título para ser publicado em livro. E aí a editora sugeriu apenas o Preso na Gaiola, né? Então, foi assim que ficou o nome do livro, que eu achei que foi uma sacada bem legal. Sim, realmente foi genial. É bem sugestivo o título, né, Ju? E daí tu traz já abaixo de Preso na Gaiola toda a pesquisa, né, que tu faz nos jornais, né, do Brasil. Então, Ju, quem são os funkeiros?
Jane, eu pesquisei muito assim, né, para poder tentar falar sobre isso de uma forma que não fosse reducionista, né? Porque eu não tenho dúvida que funk é coisa de preto, é coisa de favelado, mas as pessoas utilizam isso como se fosse algo suficiente para tornar o funk pejorativo, né? Como se ser preto e ser favelado fossem defeitos, o que na verdade não é, né? Então, quando a gente vê o perfil traçado pelo próprio Jornal do Brasil naquela época, na década de 90, ele traça esse perfil do jovem negro como um ser que precisa ser extirpado mesmo, né? Não deveria existir, demoniza essa figura do funkeiro, né? Mas, com a minha pesquisa, eu tive acesso à pesquisa do Ibope, eu tive acesso a trechos de música, né, que me permitiram chegar na conclusão de que sim, o funkeiro é preto, pobre e favelado, né? E quando a gente fala do sujeito criminalizado, do funkeiro criminalizado, é de fato funkeiro, não é a funkeira. A funkeira ela não é criminalizada. Eu não enxergo a funkeira como um indivíduo, um sujeito social, como uma figura criminalizada, né? Agora, o funkeiro, sim, ele é criminalizado, né? Esse perfil do jovem negro pobre, favelado, é aquele combo perfeito da criminalização, né? Então, eu realmente não me sinto nem um pouco constrangida em dizer que sim, apesar de estar sendo apropriado e utilizado por muitas pessoas brancas, dentro e fora do mainstream, a música funk é essencialmente uma música da juventude negra. Quem majoritariamente consome e produz funk é a juventude negra. Eu não tenho dúvida disso. Eu queria perguntar uma coisa. Posso? Pode fazer. Vai lá, Jéssica. Depois eu pergunto para a Ju. Tá. No livro, tu fala sobre a escolha do funk consciente como análise para pesquisa. Por que a escolha dessa temática? Olha, porque assim, sendo sincera, é a mais fácil para trabalhar o que eu tinha em mente, né? A criminalização do funk. Da mesma forma que quando se vai trabalhar sexualidade, o mais óbvio é que se escolhe o funk putaria, né? Então eu escolhi o funk consciente porque era naquelas músicas que eu conseguiria encontrar as respostas para as perguntas que eu tinha levantado, né? Porque é aquilo, Jéssica, você é de pedagogia, né? Eu sou de história. Em história, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente elabora, de fato, perguntas que a gente vai fazer para as fontes, como se a gente fosse entrevistar uma pessoa, entendeu? A gente elabora umas perguntas, pega lá a fonte, que no meu caso era o jornal ou a música, e fazia pergunta. Então, uma das perguntas era: quem é o funkeiro? Né? Onde o funkeiro mora? De que forma ele vive? O que ele faz na vida? Então, eu conseguia, através do funk consciente, encontrar essas respostas de forma mais fácil, né? Mais óbvia. Eu não vejo assim outro caminho, outra música lá na década de 90, música funk, que atendesse tão bem a essa questão da criminalização, entendeu? Por isso a escolha da vertente do funk consciente. Ju, eu quero voltar um pouquinho quando tu trouxe a questão dos funkeiros que a gente discutia. E eu estava lendo um artigo teu de 2020, onde tu traz esses dois eventos, né? A questão da prisão do DJ Renan, né? E o massacre de Paraisópolis de 9 adolescentes pela polícia militar. E assim, eu queria ver pela tua experiência, pela tua caminhada, como é que a gente pode discutir mais essa questão da criminalização, né? Porque a gente vê essa resistência, né, ainda, de se discutir isso.
né? E qual é umas formas. E eu acho bem interessante aquele teu artigo, e tu traz assim contribuições para avançar nessa discussão dentro do contexto escolar. E tu, como professora de História e Sociologia, tu faz isso no teu dia a dia, né? Então, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho disso. Olha, Jane, eu acho que assim, né? Tem múltiplos caminhos, né? Que a gente pode trabalhar, tanto em história, como na área das ciências humanas, como em outras áreas, né? Nas áreas, ai, meu Deus, esqueci o nome que não se fala mais disciplina, mas fugiu agora. Sociais, humanas, né? Exatas. Não, é porque não fala tipo disciplina, é conteúdo. Componente. Componente curricular. Componente, viu? É possível, inclusive, trabalhar em matemática, sabe? Depende muito mais do olhar, da sensibilidade do professor, da professora que está à frente, né? Do que está entendendo como necessidade. O que eu usei em sociologia foi porque no livro de sociologia adotado pela rede estadual aqui da Bahia, já tinha no seu conteúdo lá uma parte que discutia funk. Isso aí já me deu, já foi a minha carta branca, né? Tá no livro. Esse é meu tema de fundo, né, Ju? Não, tá no livro, tô seguindo o livro. Porque foi justamente o capítulo que aborda cultura, né? Cultura de massa, cultura popular. Inclusive, um outro professor, amigo meu, que entrou num concurso junto comigo, trabalhava na cidade vizinha, ele me convidou meses antes para ir lá na escola dele e poder fazer uma apresentação com os alunos, né? Fiz uma palestra e tal, eles apresentaram, fizeram peça de teatro, eles dançaram, outros mandaram rap, teve DJ, assim, dentro dos estudantes mesmo tinha um DJ, então assim, foi super legal. Então aí eu já recebi carta branca, né, para utilizar o funk naquele momento. Outra forma que eu uso sempre, e aí já é mesmo figurinha carimbada, minha marca registrada, é MC Carol, não foi Cabral, nas aulas da chegada da invasão dos portugueses no Brasil, né? Isso daí, essa música ela é imprescindível, a meu ver, na hora de tratar esse assunto. E até também quando a gente vai tratar a escravidão e resistência, né? Porque a música ela gira em torno disso. O nome da música não foi Cabral, né? Então ela fala que as coisas na escola vão mudar, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Ela fala das mortes, né? Do massacre dos indígenas com a chegada dos portugueses, e aí você consegue abordar temas como o genocídio indígena em suas variedades, né? Na guerra, na questão das doenças que foram trazidas, né, pelos portugueses e tal. Então, assim, é uma música que eu sempre trabalho, e ela menciona Dandara, Zumbi dos Palmares, né? Quilombo. Então, quando, né, eu falo de resistência negra à escravidão, eu também gosto de utilizar essa música, mas figurinha carimbada mesmo é na aula da chegada dos portugueses ao Brasil, né? Então, Jane, depende muito da boa vontade do professor, assim, eu vou ser muito sincera, né? Eu estava pensando esses dias, cara, o funk ostentação é sensacional. É uma aula de matemática, é sensacional, né? Eu estava vendo esses dias, eu fiz até uma piada, porque com as coisas muito caras, tudo está subindo, né? Tá tudo muito caro. Ludmilla estava vendendo a grama da verdinha a R$1. Quanto será que está hoje? É um cálculo super tranquilo para o professor de matemática, né? E aí comecei a viajar, eu na minha cabeça, dava para pegar a música
MC Guimê, plaquê de 100 e fazer a mesma coisa, né? Ver quanto valia os carros que ele cita naquela época, quanto está valendo hoje, sabe? Educação financeira. Tem como utilizar essa música, por exemplo, para criticar, porque é uma música que me incomoda um pouco, no sentido de tratar as mulheres como mais um objeto de consumo, né? Então, assim, eu praticamente todo tema, sabe, pode ser tratado. O funk, por exemplo, ele pode ser utilizado até para a gente ver a Idade Média, porque na Idade Média tinham cantigas que eram super sexuais, né? E a gente fica nesse discurso de não, porque a música de antigamente, peraí, antigamente quando? Né? Porque lá na Idade Média, apesar de ter aquela religiosidade cristã, católica, muito ferrenha, muito ortodoxa, né? Ainda assim, tinha cantiga super hipersexuais. Então, a gente pode trazer um funk, né? Causar aquele impacto. Vocês estão achando estranho? Vamos ver como é que era na Idade Média, se era muito diferente. Então, assim, percebam que às vezes não é nem o tema em si, mas você pode usar aquilo ali como um link para chegar em outro tema que você quer, né? Para isso é preciso boa vontade, conhecimento, estudo, né? Se libertar de determinados preconceitos, né? Então, acho que é basicamente isso. Caminho essa tua dica a gente pôde vivenciar no projeto quando a gente trabalhou com os adolescentes, né? Os guris, que a gente chama que só meninos eram, né? E são. Então, e eles nos mostravam os MC. E a partir da imagem do MC, a gente buscava estudar a história de vida. E eles percebiam que os MC não nasciam ricos, né? Que o MC nascia lá na favela. Né? Legal. Que o pai fez ele ralar também. Então, assim, foi muito interessante esse processo de construção. Eles achavam que os MC já eram milionários, que não tinha um produtor por trás, né? E uma coisa interessante que a gente trabalhou, que tu trabalhou muito, trouxe a música, a sua atenção, e daí a gente aprendeu que o funk tem várias vertentes. Que tem o funk putaria, ostentação, consciente, né? E ainda outros, né? Então, isso a gente foi nesse processo. É muito diverso, Jane. Tem as melôs, funk consciente, funk proibidão, funk putaria, funk ostentação, brega funk, funk pop, funk 150 BPM, enfim, tem muitas vertentes e são super diferentes umas das outras, sabe? Cada uma com sua particularidade, cada uma com temáticas, né, principais que as músicas acabam girando em torno ali, que tem ritmos próprios, né, semelhantes entre si, tudo isso fazem delas vertentes, né? Então é isso. Se eu sei que o meu público, que o meu alunado, que os meus estudantes ouvem funk, eu sou uma apaixonada, né? Mas quem não será que custa muito procurar saber só um pouquinho? Procurar ouvir uma música para ver se dá para usar de alguma forma, né? A putaria sempre existiu e também sempre existiu hipocrisia. Super concordo, Débora. Beijo, Débora. Bem Ju, e assim, o mais interessante desse processo com os adolescentes, que eu aprendi com eles, né? Que a leitura é possível. Então, a gente, a partir da imagem, a gente ia para a letra. E a partir da letra, a gente via os significados. E e os refrão dos versos são pequenos do funk, e isso chama muita atenção dos adolescentes. E a partir da palavra, a gente contextualizava várias questões históricas, matemática. Eu lembro, por que MC Dom Juan? Quem foi Dom Juan? E daí isso ele levava ao encontro, ao outro, quando a gente ia lá nos adolescentes, né, a discutir. E aí que eu vi a potência que tem o funk, sabe? Mas aqui no Sul a gente tem muita resistência ainda. Por exemplo, mas aqui também, em todo lugar tem. Jane, eu soube, tenho um amigo, Bruno, ele é professor da rede do estado do Rio já há alguns anos.
Ele utilizou Girl From Rio, da Anitta, né? Mainstream, que não tem nada demais, que não fala nada demais, e recebeu, não recebeu uma crítica, mas foi chamado pela coordenadora da escola para explicar por que ele estava utilizando aquela música, porque um pai foi reclamar e ela não sabia dizer. Então, assim, é unânime, é geral. Pode ser que aí tenha um pouco mais ou um pouco menos de resistência. Aqui, eu não tive resistência nenhuma dos estudantes, nem da família. Eu tive resistência dos colegas, dos pares, eu tive resistência da diretora da escola, né? Então... Agora, uma pergunta aí, ó. Ju, tu conhece o trabalho do funk na educação infantil? Tu já desenvolveu? Conhece alguém que desenvolveu? Eu não desenvolvi porque eu sou professora do ensino fundamental 2 e do ensino médio, mas meu foco é ensino médio, né? Trabalho só com ensino médio já há muitos anos. Mas eu ouvi falar, não sei quem foi, não lembro quem foi, né? Mas eu lembro que era uma mulher negra, que ela utilizou aquele grupo, tinha um grupinho que imitava El Chan na década de 90. Você se lembra o nome desse grupo? Que era um menininho negro e duas menininhas, e uma menininha era loirinha, era a miniatura do El Chan mesmo. E aí eles cantavam umas musiquinhas assim, bem legaisinhas, e ela utilizou uma dessas músicas, que é a música funk, né? Para trabalhar com o corpo. Enfim, não vou saber explicar direito porque, né, não fui eu que pesquisei. Mas uma outra forma também, que eu acho que pode ser interessante de utilizar, é a música Fico Assim Sem Você, né, do Claudinho e Buchecha, foi regravada, inclusive, pela Adriana Cocan. Molecada, era esse mesmo, o grupo Molecada. A Aline lembra. Obrigada, Aline. Era assim, Aline, vocês estão vendo que eu não estou viajando demais, que as coisas aqui estão fazendo um mínimo de sentido. E aí eu acho, né, que Fico Assim Sem Você é uma música que seria muito apropriada para trabalhar com o ensino fundamental, com a educação infantil. Tem rimas, né? Enfim, aí vai do professor. Já lancei aí agora com você, amiga. Agora pensando até assim, ó, Ju, a questão da batida, da musicalidade, né? A batida do funk também, né? E a própria expressão corporal, né? Da música em si. Eu acho que é um elemento importante que a gente tem como potencializar isso na educação infantil, né? Nas mais diversas áreas. Jéssica, mais uma para a Ju, que a gente está com o nosso tempo quase. Então, não morde. Tu falou ali sobre o preconceito e essas coisas que tu vivenciou. E aí eu queria te perguntar se diante do preconceito com o funk, o racismo e demais empecilhos presentes no dia a dia para ti, como foi escrever esse livro e lidar com esse tipo de situação, caso tenham acontecido? Não entendi. Se eu sofri racismo por pesquisar funk? Não, diante do preconceito com o funk e o racismo que acontece com as pessoas que vêm do funk, né? Que são os jovens favelados, como tu falou. Como foi diante desse âmbito, dessa situação, como foi para ti escrever esse livro? Foi muito difícil, Jéssica. Eu lembro assim, de situações, principalmente nas cartas dos leitores e em algumas matérias específicas. Eu tinha que parar. Ai, meu Deus. Não, Caetano. Gente, meu filho. Uma situação especial. Isso acontece, Ju. Mãe, guerreira, tem que ele ama chamada de vídeo, ele ama essas coisas, ele quer pegar e ele quer falar, dá tchau. Tchau. Então, assim, foi muito difícil, Jéssica, porque eu lembro que tinha momentos que eu não conseguia mais ler. Eu começava a chorar. De chorar, porque os anos 90 eram muito doidos, né? Não tinha esses filtros que a gente tem hoje. Então, era escancaradamente racista.
E a forma como eram tratados os suburbanos, né, as pessoas que estavam invadindo a Zona Sul para frequentar as praias, a forma como as pessoas falavam desse outro grupo era muito horrível, era muito feio, e eu acabava pensando, gente, podia ser eu, né? Podia ser algum familiar que nessa época ia para a praia, sabe? Isso me deixava muito assim, mal, né? Aqui, ó, rapidinho, tá? Uma lembrou do livro de Passinho em Passinho, o livro para dançar e sonhar, do Otávio Júnior. Realmente, ele. E é infantil, né? Esse livro. É um livro muito interessante. Valeu a dica, Obrigada, Tal. Paulo. Tauan vai estar com nós daqui um tempo, né? Depois a gente vai falar Tauan está sempre presente. Tauan é demais, gente. Vocês têm que conhecer tudo que Tauan produz. É um professor, assim, um profissional excelente. Então, Jéssica, foi muito difícil para mim nesse sentido, porque em diversas vezes eu me vi cara a cara mesmo com esse racismo escancarado, sabe? A ponto de ter determinados comentários, né, escritos no Jornal do Brasil, assim, samba, funk e rap sempre estiveram umbilicamente ligados ao tráfico de drogas. Nesse nível, sabe? Os caras pintadas que lutaram pela democracia no impeachment de Collor, e os outros, os caras, aqueles que têm caras naturalmente pintadas, servem de vergonha, sabe? Assim, então é pesadíssimo de ler. Então, realmente foi muito difícil em alguns momentos. Muito difícil. A gente fica pensando e discutindo, né, a Jéssica, assim, ó, se para você que nasceu no berço do funk, né, o quanto tu teve esse sofrimento, então, Ju, tu imagina a nossa luta aqui no Sul, né, porque para nós a gente tem toda essa imagem que é construída historicamente, que de uma forma ou outra a gente tem que desmistificar, né, essa questão que tu traz forte, né, e a gente quando trabalhamos com os MCs e com as letras das músicas dos MCs, a gente percebe que se a gente for analisar nossas músicas gaúchas, né, também a gente tem que discutir muitas questões que estão adentrando esse viés também, né? E a gente só percebe que parece que o funk traz todo um estigma, né? Então, assim... Sim, é como se certos paradigmas só o funk tem que quebrar. Os outros gêneros, estilos ou movimentos, seja o que for, tá liberado. Fala o que quiser, faz o que quiser, acaba com a mulher, mas o funk não pode, né? Porque quem faz isso é o funk. O funk não devia fazer isso. O funk tinha que ser politizado. Pô, peraí, sabe? As pessoas elas não podem fazer uma música com o intuito de dançar, isso não é legítimo. Só serve se estiver falando de política explicitamente. E mesmo assim, né? Não é porque está falando sobre sexualidade, ou sobre estética, ou sobre consumo, que deixa de ser político. Né? Eu acho que uma forma de ver o mundo já tão old, tão ultrapassada, que, sai, às vezes dá até cansaço. Não, eu digo, parece que a gente fica amortecida, sabe? Sem amarrada frente a algumas visões, assim. Jéssica, acho que nós podemos ir finalizando. Não sei se tem alguma colocação no chat, né? Mas já estamos fechando quase uma hora de discussão, né? Eu só queria falar uma coisa. Pode! Jéssica. É mais para uma problematização mesmo. Voltando ao trecho da canção que tu fala ali, da canção Liberdade dos Funkeiros, tu cita uma parte da música onde eu vou falar aqui, que é: porque o mundo em que eu vivo está difícil, é sofrimento, sacrifício e muita dor. Crianças morrem comendo coisas do lixo e quem olha para ela não reconhece o valor. Saúde, escola, ensino pode crer, mas nada adianta, eles só pensam em comer.
E aí aqui tu fala sobre a ausência do ensino de qualidade e saúde, a presença da fome, a necessidade de se alimentar de restos, insuficiência de salário. E isso me fez questionar o papel do governo perante esse tipo de situação. Porque cada vez mais tem investimento na segurança e menos investimento na educação e na saúde. Então, foi algo que me deixou bem reflexiva sobre ter lido isso. Você conseguiu ouvir a música? Não ouvi. Tem que ouvir a música, porque a música ela expressa o sentimento, né? De várias outras formas. Quando a gente lê, a gente não capta o sentimento todo que aquela música traz. E outra, para ler O Preso na Gaiola, para ler outros livros do funk que estão surgindo, como o da Tamires Coutinho também, né? Cai de Boca no Meu Bucetão, se torna assim, uma experiência muito mais maravilhosa quando ouve a música junto da leitura. Então, mencionou a música, vai lá, bota no YouTube, você não vai perder 3, 5 minutinhos, você vai ganhar, assim, uma experiência maravilhosa, né? Quando você ouvir essa música, você vai sentir, de fato, a dor, é muita dor que vem dessa música, sabe? E o mais revoltante é que essa música foi escrita há praticamente 30 anos atrás. E a gente está vivendo a mesma situação. Mais grave, né? Mais grave depois de uma pandemia, né? Com toda essa desumanização que a gente vive, Ju. Então, acho que tem muita coisa aí, né, para ser refletida. Mas, Jéssica, Jane, quem quiser estiver lendo o livro, não deixem de ouvir as músicas. Eu falo sobre isso na introdução, né? Leia o livro ouvindo as músicas e tal. No meu canal do YouTube eu tinha deixado uma playlist, já nem sei mais se está valendo, porque os vídeos entram e saem, né, do YouTube. Sim. Mas, assim, vale super a pena. Todas as músicas mencionadas, elas são facilmente encontradas no YouTube, no Spotify. É bem tranquilo, assim, de encontrar. E essa música vocês precisam ouvir, gente, sério, porque é uma música Liberdade dos Funkeiros. É uma música, assim, que traz traz muitas reflexões mesmo. Então, ouçam e me contem depois. A questão da música e da letra em si, né, dá um evento, né, Ju? Se a gente for ouvir, prestar atenção em cada palavra que está escrita e a sensação que dá e o que ela quer transmitir, sem dúvida, a gente teria, né, tem muitas emoções para se expressar e muitos temas para ser discutido também, né? Isso é interessante. Sim, tem um historiador da música popular, que é o Marco Napolitano. Isso, né? eu trabalho bastante com ele, né, Ju? Eu tenho dialogado bastante com o que ele com o que ele já tinha escrito, porque ele traz justamente isso, né? Que pesquisar a música vai muito além de você analisar a letra. Você precisa ouvir aquela música atentamente, porque o ritmo também diz muito, porque você tem que pensar no contexto em que essa música foi escrita, no contexto em que ela foi recebida, como ela foi recebida pelo público, ou seja, a recepção da música, né? Então, ele fala da música como um objeto de pesquisa polissêmico, que a gente não pode desassociar música e letra. Eles têm que andar juntos, né? É muito difícil fazer. É muito difícil. Mas nada custa a gente, pelo menos, ouvir, né, gente? Então, sério, não deixem de ler ouvindo. Essa é a palavra-chave. Nós, quando a Alicia está aqui com a gente, quando eu trabalho com os adolescentes, era isso, a gente ouvia os clipes, olhava os clipes e depois nós partimos para a leitura. Né? Então, a sensação é completamente diferente. Eu acho que, Jéssica, nós estamos já fechando quase uma hora, né, de bate reto, bate sobre o funk. Eu queria que tu falasse de despedida, falasse o que a gente vai ter pela frente. Depois eu faço os agradecimentos às pessoas que estão nos acompanhando. Então, tá bom.
Gostaria de agradecer mais uma vez, Juliana, por ter participado. Sua presença foi maravilhosa e foi muito bom que a gente construiu aqui juntas. E no dia 9 de novembro nós teremos a presença do Tauã Dias, numa live conversando assim como foi hoje, um bate-papo, e vocês podem comentar também as perguntas quando quiserem, às 7h30 da noite. No dia 23 de novembro também, às 7 horas da noite, teremos a presença do Guerreiro Poeta. E no Alicia, a Alicia vai estar junto no nosso evento. Isso. E no dia 7 dele. E no dia 7 de dezembro, teremos a presença da Tassi Nunes, que é uma moradora daqui de Santa Maria, que fez parte de um movimento feminista também, que é o TPM, Te Permite Mulher, que é ai, meu Deus! Eles usam instrumentos para bater e participam de protestos, e agora ela tem um grupo de pagode, então é uma pessoa com bastante representatividade para nós. E, por enquanto, essa é a nossa agenda. Então, Ju, assim, eu quero primeiro agradecer aos nossos amigos, parceiros, né? Eu não vou dizer colaborador, porque é um tema que está muito em voga, os colaboradores, as pessoas que realmente estão envolvidas com a discussão do funk e procuram, né? Que estão nos acompanhando já há tempo com esse trabalho de formação. A cada uma que está aqui, que depois vai acessar o nosso Educa Funk, né? E nos acompanha no Insta também, o que a gente vem realizando. Quero te agradecer imensamente, Ju, assim, pelas contribuições, pelo teu conhecimento. Uma mulher guerreira, com o filho aí do lado, que a gente possa realizar outros encontros. Agora, você como gestora, nessa caminhada de gestora aí, na Secretaria de Educação aí, né? Então, com certeza, a gente vai ter outros momentos de reflexão. E como eu disse, né, o livro da Ju é uma referência, né? E sendo referência, a gente está te usando aqui os teus conhecimentos produzidos cientificamente aqui na universidade, é nossa referência, então é uma honra a gente poder abrir, né, essas discussões desse processo formativo que a gente vai realizar. O nosso próximo convidado é uma paixão querida, amado, que é o Tauã, né, um ator, professor, educador, enfim, artista que vai nos acompanhar no dia 9, né, e ele tem uma experiência fabulosa para contribuir com a gente, e já vem nos acompanhando, a Ju também nos acompanhou no primeiro evento, né? Então, Ju, eu quero te agradecer cada um que está aqui nos acompanhando. E então. Ô, Jane, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco sobre o meu trabalho. Me convide sempre. Me convide para ir aí, preciso ir aí presencialmente. Quando que vem a gente volta, tudo. Ainda vamos ver, né? A princípio. Daí ótimo, vamos ter fé que vai. Vamos ter fé que vai, né? Você me chama, você me leva, que eu vou super feliz e contente. Eu tô doida para fazer esses encontros presenciais. Fechei minha agenda desse ano, porque eu tô exausta, eu não estou mais dando conta de tudo. Meu Instagram tá paradérrimo, não consigo mais postar, faz semanas que eu não consigo elaborar um post, mas é porque eu tô assim abraçando muitas outras coisas, muitos projetos, né? E aí tô com a agenda desse ano fechada, mas para o ano que vem, quem quiser me convidar para participar de palestra, mesa redonda, bate-papo, entrevista, estamos aí, né? O livro Preso na Gaiola, ele está disponível no site da editora Pris. Infelizmente, eu não tenho ele em mãos agora, mas em breve eu terei novamente, que aí eu vou poder oferecer. Vou poder oferecer o livro autografado com dedicatória exclusiva, que eu adoro. E o meu tá aqui para te autografar quando tu vier para Santa Maria. Pode deixar. Eu tenho disponível o e-book, né? Eu faço a comercialização dele por R$20. Então, quem tiver interesse de adquirir o e-book, que tem exatamente o mesmo conteúdo do livro físico, né? Inclusive é até melhor, porque todas as imagens são coloridas, né? No livro, a maioria é em preto e branco. Mas quem tiver interesse é só entrar em contato comigo.
Tranquilo, e a gente tem o contato da Ju, então já sabem como conseguir. Então, Ju, te agradecemos e com certeza, sim, as contribuições, né? E esse diálogo, essas conversas, esses conceitos que a gente discutiu hoje, nós vamos ter que retomar, sim. E tu é nossa parceira do funk, tu é nossa fundadora, vamos dizer assim, para essa discussão. A nossa madrinha. Obrigada, querida. Né? Obrigada, um beijo enorme para vocês, viu? Beijo. Obrigadão de novo. Muito obrigada. Então, boa noite a todos, até dia 9, tá? E aproveitem, tá, o próximo encontro. Mas pode deixar, nós estamos nos organizando aqui. Então, tá. Tchau. Boa noite para você. Tá? Tchau, tchau.